Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente servidores e servidoras do município. A Beatriz, minha ajudante de gravação, pessoal da rádio, internautas. Hoje são 12 de julho de 2025, eu sou Águida Maria e este é o programa Sindicato em Destaque, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramubim, que traz assunto do interesse dos servidores. Lembrando a vocês que este programa foi gravado na sexta-feira, ao meio-dia, ontem, ao meio-dia. Se tiver algum acontecimento depois da gravação, a gente reporta no próximo programa. E o nosso assunto principal de hoje é Congresso Inimigo do Povo. Você já deve estar sabendo, mas a gente vai fazer alguns desdobramentos aqui dessa questão e também os informes sindicais. Vamos começar pelos nossos informes, Eu lembro a vocês que agora no mês de julho até o dia 31, a gente está funcionando num horário especial, que é de 7 horas até as 12 horas, de segunda a sexta-feira, tanto para o atendimento lá na nossa sede, quanto pelos telefones, tá certo? Então, se você tiver a sua solicitação, você fizer a sua solicitação depois do meio-dia, a gente lhe atende pela manhã, a partir das 7 horas, no dia seguinte, tá? E uma coisa que eu queria lembrar é que mesmo a gente tendo o WhatsApp, é um atendimento, é uma ferramenta, que facilita a comunicação, muita coisa sai mais rápido, mas no nosso caso é um WhatsApp institucional, que tem mais de 1.000 pessoas, que são os nossos filiados, para pedir coisas lá, informações, fazer perguntas, pedir agendamento, pedir o que quer que você esteja necessitando do sindicato. Você faz a sua solicitação pelo WhatsApp, o 9723-3133. Então, quando a gente abre de manhã, pessoal, a gente tem uma lista de coisas, tem uma lista de solicitações para a gente atender. Tá bom? Então, às vezes a pessoa diz assim, tá online e não me atendeu. Vem, às vezes fala para mim, liga para mim para perguntar se tá atendendo ou tá com problema o telefone, porque não me atendeu ainda. Eu explico, tá atendendo, você tá na filinha de atendimento. Porque você não precisa vir fazer fila aqui no Sindicec. Você faz a fila, mas do WhatsApp tem fila, viu? Não é todo dia que tem fila? Não é todo dia. Mas nos dias que a demanda tá grande, tem muita gente procurando atendimento, aí a gente vai ter que atender de um por um. Porque mesmo sendo no WhatsApp, a pessoa liga, a pessoa manda mensagem, pede informação. A gente tem que ir procurar a resposta para ela e mandar para ela. E depois passa para um segundo atendimento, que é igual, quando a gente finaliza, passa para um outro e assim por diante, até atender todas as pessoas que estão fazendo solicitações no WhatsApp, tá bom? Agora eu queria falar das nossas parcerias, o João Vitor, da Ótica Reis, manda avisar, Ele falou na Assembleia, mas ele reforçou para mim que esse mês de julho, além dos 18% que você tem direito por ser filiado ao Sindicec, que é a nossa parceria, você também tem o desconto especial da loja para o mês de julho, que é 30%. Então, se você fizer a sua consulta e comprar o seu óculos esse mês de julho na Ótica Reis, você vai ter 48% de desconto, se você for filiado ao Sindicec. Então, vá lá e aproveite. Essa é uma das nossas parcerias. Uma outra parceria é com o Pedro Motos, Você que tem moto, você vai comprar as peças da sua moto, qualquer equipamento para a sua moto, você tem 10% de desconto. E lembrando a você que esse desconto não inclui o serviço, tá bom? É só nas peças. Também, lá na Farmácia Maia, você tem 10% de desconto para medicamento genérico e 5% para medicamento de referência. Na RA, você tem
8% de desconto nas compras no Pix ou dinheiro. No Kionda, você tem 10% de desconto no consumo de alimentação, tá bom? Não inclui bebidas. E no Espaço Fitness, você tem 10% de desconto também. E se você fizer a matrícula no mês de julho, agora no mês de julho, você ganha um brinde especial, né? Também temos a Clean Lab, que são exames de laboratório. Eu lembro a você que é só você mandar a sua requisição médica para os exames lá no 97233133 no WhatsApp. Solicita a sua guia. Aqui tem uma gama de exames aqui que é coberto. Os exames que estão no convênio é 100%, você não paga nada. E temos também convênio com a Prontomed. Lá nós temos, para consulta médica, você paga só uma parte, né, da consulta, que é R$80, o sindicato paga o resto. Para mamografia também é R$80, ultrassonografia é R$70 e para Holter e mapa você paga R$60. Tá bom? Então, estas são as nossas parcerias. Só friso que estes descontos, né? Esses serviços, esses descontos só é válido para o próprio servidor filiado. Tá? Não dá para você mandar o seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, que ele não vai conseguir o desconto, tá bom? Agora, se for você que estiver utilizando esses serviços nesses estabelecimentos aqui, você tem o desconto. Agora vamos falar um pouco sobre o tema que eu falei no início, que é Congresso Inimigo do Povo. Todo mundo já deve estar sabendo disso, né? E depois a gente fala especificamente do serviço público, tá bom? Que também temos as nossas ameaças específicas. Nós temos as ameaças gerais, né? Porque nós também somos povo. E temos as nossas ameaças específicas dos trabalhadores e trabalhadoras no serviço público, né? E esta semana, no último dia 10, foram organizadas manifestações em vários lugares. Em Fortaleza, né? Teve manifestação também. Em Fortaleza foi organizado pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, né? Um protesto contra o Congresso Nacional. E o eixo principal dessa luta é a taxação dos super ricos e o fim da escala 6x1. Né? Então, isso aqui são assuntos de tema geral de todos os brasileiros, principalmente dos brasileiros, dos 99% dos brasileiros que são o povo, porque tem os super ricos, aqueles que não pagam imposto nem nada, é 1% da população brasileira. Dos nossos 208 milhões, 1% deles são esses aí, os super ricos. Nós somos os 99%. Né? Nós os mais pobres e a classe média, né? Somos os 99%. Então, pessoal, tem esse movimento e houve manifestações em muitas capitais, em quase todas as capitais do Brasil, esta semana, no último dia 10, e a nossa federação, a FETANCE, ela esteve presente na manifestação lá de Fortaleza. Vou ler aqui a reportagem para vocês, porque ela traz informações também sobre o evento, né? Vamos lá. FETANCE. Nesta quinta-feira, 10, a FETANCE e o Sindicep Caucaia estiveram presentes no ato realizado na estátua da Praia de Iracema, em Fortaleza, somando forças com os movimentos populares que ocuparam as ruas de várias cidades do país, com o lema Congresso Inimigo do Povo. A mobilização teve como eixos principais a luta pela taxação dos super ricos e o fim da escala 6x1, que impõe jornadas exaustivas à classe trabalhadora. Organizado pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, o protesto também denunciou o boicote de setores do Congresso Nacional a medidas importantes para os trabalhadores e trabalhadoras, entre elas a isenção do imposto de renda para quem ganha
até R$5.000, proposta que traria mais justiça fiscal e alívio para milhões de brasileiros, inclusive nós do Serviço Público Municipal, né? Durante o ato, a presidenta da FETANSE, Enedina Soares, destacou que é fundamental pressionar o Congresso a favor dos interesses do povo e não das elites econômicas. A elite brasileira precisa pagar a conta. Não aceitaremos mais que o povo pobre e trabalhador continue arcando com os custos de uma crise fabricada por quem lucra com a desigualdade, afirmou. A presença da FETANSE e do Sindicep Caucaia reforça o compromisso histórico das entidades com as lutas do povo, defender direitos, denunciar injustiças e exigir mudanças estruturais. São passos essenciais para construir um país mais justo e solidário para todos, todas e todes. E sobre essa questão aqui que eu acabei de ler, essa pauta exclusiva aqui, que não é uma pauta exclusiva do serviço público, é uma pauta dos trabalhadores, principalmente de nós, de toda a classe trabalhadora, né? Então, a FETANSE, ela está sendo organizado a esse respeito aqui um plebiscito popular. Ele já está acontecendo, já está sendo votado, né? E a FETANSE planejou para a sexta-feira, dia 11, às 15 horas, uma plenária com a direção dos sindicatos para fazer todo o direcionamento de como vai ser a participação dos sindicatos e seus filiados no plebiscito popular, que é muito importante que a gente assine, que a gente participe, né? Particularmente, Águida Maria, já assinei, mas a gente vai entrar na campanha para que todo servidor, todos os nossos filiados assinem, porque é importante. O plebiscito popular é uma arma do povo e a gente precisa usar essa arma, porque o Congresso, nosso inimigo, ele está usando todas as armas que eles podem e eles têm muita arma, a gente que tem pouca, e o plebiscito popular é uma delas. Mas como a reunião, eu gravei o programa, como falei anterior, ao meio-dia, e a reunião só era às 15 horas, só a partir do próximo programa e nos grupos é que a gente vai começar a fazer esse encaminhamento para que todo mundo assine o plebiscito, tá certo? Plebiscito popular. Esse plebiscito, ele é promovido pelas organizações sociais, sindicatos também participando, que é as organizações que defendem o povo, né? Então, eu trarei mais informações sobre essa questão no próximo programa. Agora a gente vai falar das questões que são específicas do serviço público, né? Especificamente do serviço público e do servidor público. Basicamente, nós temos aqui duas questões, que é a PEC 66 e a PEC 32. Vamos falar primeiro da PEC 32, porque ela já, como ela está em pauta há mais tempo, né, que a PEC 32 é lá ainda do governo Bolsonaro, a gente conseguiu, ela era da mesma época da reforma da Previdência, né, que a gente conseguiu barrar a PEC 32, né, não conseguimos barrar a reforma, mas conseguimos barrar até agora a PEC 32, que a PEC 32, ela, entre outras coisas, nós já falamos bastante daqui dela, mas entre outras coisas eu vou citar duas coisas principais aqui. Ela retira a estabilidade do serviço público, do servidor público, retira a obrigatoriedade do concurso público, que é o que nos dá estabilidade hoje, e retira também a obrigatoriedade da União, dos entes federados, da União, dos estados e dos municípios, prestarem alguns serviços essenciais que são obrigatórios hoje, como, por exemplo, saúde e educação. Hoje, na legislação de hoje, é obrigatório você oferecer educação até o 3º ano do ensino médio, né? Não é obrigatório?
O pai tem a obrigação de botar o filho na escola e os entes federados, né, o Estado, o município e a União têm a obrigação de oferecer a escola para todos os alunos. Então, se a PEC 32 é aprovada, essa obrigatoriedade do Estado vai cessar. Não vai mais ser obrigatório. Então, vai correr o risco de você ter o seu filho para ir para a escola e você precisar da escola pública e não ter escola. Porque o Estado não é mais obrigado a fornecer. Quando eu digo Estado, gente, são os entes federados. Pode ser o município, pode ser o Estado, pode ser a União. Tudo isso a gente chama de Estado. Tá certo? É isso, assim como a saúde. Hoje a gente tem uma coisa, tem uma hérnia de disco, tem uma outra coisa que precisa de cirurgia, né? Ou até um transplante, você faz pelo SUS. A fila é grande, mas você faz. Quando você tem uma cesariana, você faz pelo SUS. Né? Um parto, você faz no hospital do SUS. Tudo é lá. Para quem não pode pagar, está lá no hospital do SUS. Você tem um problema de saúde, aqui você tem 2 hospitais aqui, né? 3, aliás. Tem o hospitalzinho infantil, que atende as crianças, tem o Hospital Pontes Neto, que nos atende há muito tempo, e agora temos o Sertão Central, que atende toda a região, né? Mas, isso é o SUS. Se retira essa obrigatoriedade do Estado, balbal seu Nicolau, que quando você precisar de uma cirurgia, você não vai mais ter Sertão Central para lhe atender, não. Vai virar um elefante branco, aquele prédio lindo ali e novo. Sem atendimento, sem profissional, sem equipamento, né? sem material de consumo. É isso que vai acontecer depois, se for aprovada, a PEC 32. Então, aqui também, contra a PEC 32, houve nesta semana, lá em Brasília, um seminário promovido pela Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público. Né? Lembrar que quando está em defesa do serviço público, minha gente, a gente está incluindo aí o serviço público e o servidor público, aquele que presta o serviço. O serviço público, ele não está desvinculado do servidor, tá certo? E essa frente parlamentar mista, ela é bem antiga, eu acho que já deve ter uns 20 anos, foi fundada ainda pelo senador Paulo Paim, não sei nem quanto tempo faz que o Paulo Paim não é mais político, não é mais senador. Mas eu sei que a gente ouve escutar disso aqui há muito tempo, porque a gente sofre ataque desde sempre. Né? Porque não tem uma galera que não gosta do servidor público, principalmente aquele servidor público concursado de carreira, aquele servidor público que pode, por exemplo, ter coragem, por exemplo, de barrar as joias que o Bolsonaro estava querendo trazer ilegalmente para o Brasil. Vocês lembram do caso das joias? Pois é, um servidor público de carreira da alfândega brasileira foi quem barrou aquelas joias, deixou elas presas lá. Não, você não pode levar, né? Um servidor público de carreira foi quem fez aquela denúncia de propina das vacinas. Vocês lembram no tempo da pandemia que havia lá o pessoal atrás de vender vacina cobrando propina de $1 por cada dose de vacina, né? A galera querendo ficar rica às custas da desgraça alheia, da morte do povo, da morte de muita gente. Morreu quase 1 milhão de brasileiros naquela época. É isso. Um servidor público tem coragem de fazer isso. Já um comissionado, um prestador de serviço, um temporário, primeiro que ele não se responsabiliza pelo serviço público, ele não se responsabiliza, né, por nada, ele está ali só por estar, né? Está ali de passagem. Já um servidor público não, ele tem que zelar pela coisa pública. O servidor público tem a obrigação de zelar pela coisa pública, seja em qualquer setor que ele trabalhe, ali onde ele está trabalhando, aquilo ali é a coisa pública. Então, o servidor público, ele está ali para prestar um serviço de qualidade e zelar pelaquela coisa pública, tá bom? Então, é isso. E a PEC 32, ela tira isso daí.
né? Então é por isso que estava lá foi feito esse seminário. Gente, esse seminário ele é muito bom, teve falas muito boas, teve os encaminhamentos, né? Foi um seminário longo de quase 3 horas. Aí fica difícil a gente resumir aqui no nosso tempo, mas você pode ir na TV Câmara no YouTube, aí você coloca lá TV Câmara, você abre, né, a TV Câmara, o canal da TV Câmara, e coloca seminário Reforma Administrativa, que vai aparecer justamente esse seminário agora desta semana, tá certo? E você assiste lá, vê lá as falas do deputado, é bom para você perceber quem são os deputados que estão do nosso lado, porque não são todos. O Centrão, então, e a extrema-direita, meu filho, eles querem ver nossa caveira, viu? Estão querendo ver nossa caveira. Vou falar sobre isso já já. Ainda sobre a PEC 32, né? Já temos outros temores, né, sobre ela, porque tem esse texto horrível que a gente está combatendo há mais de 5 anos e está conseguindo barrar ele, mas agora a Câmara dos Deputados inventou de criar um tal grupo de trabalho, que lá só tem gente que não merece a nossa confiança de jeito nenhum, né? Diz que vão dar uma nova roupagem a PEC 32, vão fazer uma proposta, uma nova reforma administrativa. Então, a reforma pode até ser nova, a PEC pode até ser nova, mas as ameaças são as mesmas, tá? A gente tá todo mundo apreensivo nessa questão desse grupo de trabalho, porque conhecendo bem a galera que tá nesse grupo, a gente já sabe que de lá não vai vir coisa boa. Então, a gente está atento, pessoal, para mobilizar a qualquer sinal de ameaça. Porque a PEC 32 a gente já conhece bem. O que está vindo, a gente ainda não sabe, né? Pode ser uma bomba pior. Mas não é só isso. Temos uma outra ameaça, uma outra grave ameaça, que se chama PEC 66. Gente, a PEC 66, quem está muito interessado nela, aliás, quem estão muito interessados nela, são as prefeituras. Os prefeitos estão movendo mundos e fundos para ver se conseguem aprovar essa PEC 66. E a gente está movendo mundos e fundos para ver se consegue barrar essa PEC 66. Por quê? A PEC 66, ela basicamente institui limites para o pagamento de precatório pelos municípios e abre novo prazo de parcelamento especial de débitos municipais com seus regimes próprios de previdência e com o INSS. É isso que a PEC 66 faz. Lembrando que precatório é uma dívida, né? No nosso caso, uma dívida que pode ser do município, do estado ou da União para conosco. É alguma coisa que eles deviam ter pago antes e não pagaram. Aí se vai na justiça e a justiça diz assim, pague. Isso chama-se precatório. Então, nessa PEC 66, ela vai limitar esses pagamentos. Ou seja, se você tem uma coisa, um processo contra a União, né, contra o município, no nosso caso, né, contra o município, que isso aqui é do município, não é da União. Você tem um processo contra a Prefeitura de Xirambi, aí você ganhou R$20 mil nesse seu processo. Aí a PEC diz assim, não, esse limite é muito alto, só pague 5 para ela. Então, você só recebe 5, tá bom? Os outros 15, sabe lá quando vai parcelar, sei lá como é que faz. Isso chama-se, gente, calote. Calote. Foi isso que o Bolsonaro fez lá quando ele era, lembra? Foi em 2021, ele deu um calote nos precatórios, nos estados e nos municípios. Não sei quantos bilhões de calote que o Lula que pagou essa dívida, né? Depois que assumiu. Aí os municípios estão querendo fazer agora a mesma coisa com os precatórios que eles devem aos servidores, né? Dar um calote. É isso, a palavra correta é isso.
E a questão do prazo de parcelamento, hoje tem umas regras que já são bastante flexíveis para que as prefeituras paguem as contas das previdências. Você sabe que a previdência é a nossa garantia de depois da gente passar 30, 40 anos trabalhando, agora com a reforma é 40, né? E durante esse tempo que você está trabalhando, você contribui com uma parte do seu salário para a previdência, né? No nosso caso, aqui pro nosso Quiprev, a gente tem a previdência própria, a gente chama de regime próprio de previdência, o nosso Quiprev, tá certo? Então, você paga com 14% do seu salário e a prefeitura tem a parte dela, que eu acho que está em 24%, eu acho, que chama de patronal, né? A contribuição patronal. Então, para enviar para o Quiprev, todo mês a prefeitura desconta 14% do seu salário, ela tem que mandar para o Quiprev, e ela também tem que pagar a parte patronal, que é a parte dela, que é 24%, tá certo? Então, para o INSS é a mesma coisa. O INSS tem outras formas outros percentuais, né, de contribuição, mas tem a parte patronal também, tá certo? Então, a prefeitura também, para o prestador de serviço temporário, ela desconta do percentual do INSS do salário dele, ela tem que entregar para o INSS e também ela tem que contribuir com a parte patronal também no INSS, tá? Aí, o que as prefeituras fazem? As prefeituras elas não enviam o dinheiro corretamente, nem para as suas previdências próprias e nem para o INSS. Aí vive aí nessa briga, porque a prefeitura está devendo as previdências, né? Por isso que as previdências de vez em quando têm dificuldade, não é porque não tem arrecadação do servidor que trabalha para ela sobreviver, não. É porque as prefeituras, inclusive a nossa, estou falando do nosso Quiprev, a prefeitura de Quixeramobim, não envia a contribuição correta. Aí tem umas regras de parcelamento que eles querem flexibilizar, aumentar prazo, parcelas a perder de vista. E com tudo isso, quem sai perdendo? A gente. Essa PEC 66, ela pode enterrar de vez a aposentadoria da gente. Por quê? Porque vai faltar dinheiro para valer nas previdências. Porque, primeiro, a 32 não vai mais ser obrigatório concurso. Aí quem é que vai contribuir para a nossa previdência? Se hoje já tem mais pessoas prestador de serviço e comissionado do que efetivo, que deveria ser o contrário, porque o efetivo contribui para a Previdência e é quem sustenta o nosso Quiprev, é quem vai sustentar a nossa aposentadoria no futuro e é quem sustenta a aposentadoria de quem está já aposentado hoje. Mas não, para ir para o INSS. Não sei se está indo, né? Porque do INSS a gente não cuida. Do Quiprev a gente sabe que, vez por outra, tem um projeto de lei na Câmara pedindo para a Câmara autorizar parcelamento de dívida. Então, é muito perigoso, essa PEC 32 é muito perigoso. Isso quer dizer que a gente tem lutas pela frente a nível nacional, que é o quê? É barrar essa PEC 32, é barrar essa PEC 66 e ficar de olho para barrar também essa nova roupagem que estão dando a reforma administrativa, uma reforma nova que estão prometendo que não vai ser boa, ela não pode acontecer, porque senão vai enterrar de vez o serviço público, né? E todos nós saímos prejudicados com isso, além de conseguir a taxação dos super ricos, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e o fim da escala 6x1, né? Para os trabalhadores de um modo geral, né? Então, estamos aí, estamos na luta e fiquem atentos, porque a gente vai ter coisas aqui mobilizações aqui para fazer e precisamos da participação de vocês, nem que seja virtual. Tá certo? Agora o nosso tempo acabou. Agradecemos a sua audiência, a sua atenção. Desejamos uma boa tarde, um bom final de semana, uma boa semana e prometemos voltar no próximo sábado, se Deus quiser.